Semana que vem eu vou fazer uma palestra em São Paulo, e o cliente me perguntou do PowerPoint. E eu disse para ele que não levo PowerPoint. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui convidado para dar aula em pós-graduação, não foi a primeira vez que eu dei curso, mas pós-graduação, né? E você passava 2 dias com os alunos, e eu fiquei bolando ali, já contei essa história, eu vou repetir, né? Fiquei bolando ali, fiz mais de 400 e tantos slides, até as piadas eu bolei e tal, estava muito inseguro. E depois, com o tempo, eu fui percebendo, e olha só que interessante, eu fui percebendo o seguinte, que o papel, como eu sou um conceituador que resolveu foi se afastando do mainstream, conforme eu fui tentando entender o mundo digital, eu fui percebendo que as pessoas do mainstream não estavam conseguindo entender e não queriam entender, eu fui me afastando do mainstream. E no momento que eu fui me afastando do mainstream, eu fui percebendo que a forma que eu tinha de ajudar meus alunos é deixar que eles falassem, porque eles traziam o que eu brinco, né, de a banheira de piche do mainstream. E aí, conforme eles iam falando, eu ia cutucando e fazendo uma cultura conceitual, questionando várias expressões, e aí, a partir dali, a gente ia e a pessoa ia mudando. Então, essa conversa, esse diálogo, a partir do mainstream, se você tem um questionamento no mainstream, você vai. E muitas vezes as pessoas trazem coisas interessantes, autores, livros que você não conhece, e você nessa oxigenação, você também vai aprendendo, mudando, e muitas vezes você fala um troço, o aluno diz, olha, não é bem isso que eu acho, e você fala, você tem razão. E aí você aprimora e a gente vai caminhando. Então eu aprendi isso. Estou tendo uma maravilhosa experiência lendo esse artigo, não é comentando o livro do Joel Moraes, mas eu estou ainda sobre a influência da leitura, que ainda não acabei, do livro do Joel Moraes, O Sucesso é Treinável, porque ele fez com esse livro o que eu faço em sala de aula. Ele deixou os mentorandos dele falarem. Eu não sei se ele teve essa intenção, certamente não, mas no momento que ele deixou os mentorandos falarem, eles trouxeram o mainstream da inovação pessoal. E eu mergulhei no mainstream da inovação pessoal como se eu estivesse dando aula para esses alunos e eles fossem falando do que eles acham que é sucesso, felicidade, etc, etc. E aí eu fui pensando, e aí fui organizando, e esse artigo é quase como se fosse uma síntese desse mergulho que eu fiz, né, nessa relação com essas pessoas, como se eu tivesse dialogado com essas pessoas. Aí cheguei no que eu acho que para mim foi uma coisa muito importante, nas 3 camadas da inovação pessoal, que é o título do artigo. Então existe uma diferença, uma confusão generalizada, que é a seguinte: a gente diz, a minha filosofia de vida, isso está errado. Você não tem uma filosofia de vida. Existem filosofias de vida na sociedade. E é um negócio complexo. Por quê? Porque quando a gente fala de filosofia de vida, e esse aí é um ganho desse artigo, a gente está primeiro, antes de falar de filosofia de vida, eu preciso de definir a essência do Sapiens. Explico, né? Vamos lá. Quando eu falo de filosofia de vida, eu estou falando de algo universal, algo que qualquer um dos Sapiens pode abraçar. Os filósofos se dedicaram, né? Quantos e quantos filósofos se dedicaram, romancistas, artistas, pessoas de cinema e tal, para sugerir melhorias, né? Como a gente deve tocar a nossa vida. Então, a filosofia de vida é algo universal. Você não escolhe a sua filosofia de vida. Você escolhe uma filosofia de vida, ou faz um mix de algumas filosofias de vida, que são filosofias de vida que partem do universal.
aquilo que é comum a todos os sapiens. E é por isso que você precisa de conceituadores, de filósofos, de pessoas que pensaram sobre isso. E aí você vai escolher uma das filosofias de vida disponíveis. Então a filosofia de vida, você não tem uma filosofia de vida, você escolhe uma e aquela que é universal. A partir da filosofia de vida mais ampla que você escolhe, aí você faz as suas escolhas de vida. Aquilo que é universal é para todo mundo. E aí depois que você faz uma escolha de vida, uma filosofia de vida, que você começa a caminhar, então a partir daí você vai fazer as suas escolhas nas suas particularidades. É universal para todos os sapiens que nós vamos morrer, por exemplo. Então, uma filosofia de vida mais forte deve, de alguma forma, incorporar a questão da morte. Como você se relaciona com a morte, como você vai colocar os seus critérios de sucesso, felicidade, sonho, incluindo a morte, sem esquecer a morte. Então, uma filosofia de vida mais fraca é aquela que não vai falar da morte em momento nenhum. Quando a pessoa fala em sucesso, ela ignora a questão da morte. Sucesso para mim é isso, sucesso para mim é aquilo, né? Então, por isso que o Mark Mason, eu gosto do Mark Mason, que ele coloca a questão da morte. Aí você já começa a ver por quê. Porque ele não ignora algo que é universal, né? Outra questão também sobre filosofia de vida, quando a gente vai fazer universal, comparando com as outras espécies, e muitas vezes as pessoas consideram sapiens igual às outras espécies e não diferente, o urso, ele é um urso e ele será um urso parecido com aquele que nasceu, né, ao longo de toda a sua vida. Aí, então, o autoconhecimento do urso é um autoconhecimento mais fixo. E os sapiens, a essência dos sapiens é uma espécie que se recria o tempo todo. Então, uma espécie que se recria o tempo todo, né, ele não tem um autoconhecimento, né, finalizado. Eu já me autoconheço. Não, você é um processo, o sapiens é um processo. Então, quando ele chega num determinado ponto, ele vai descobrir novas coisas e vai se recriar, e ele se recria tanto do ponto de vista civilizacional, quanto do ponto de vista individual. Então, é da qualidade da filosofia de vida que você vai escolher, que aí você vai poder fazer as suas escolhas de vida. E das escolhas de vida você vai chegar na metodologia, porque você vai precisar colocar para rodar a filosofia e as escolhas que você fez. São as 3 camadas. É isso. O que vocês dizem? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?